Miserere mei, miserere mei, saltem vos amici mei, quia manus Domini tetidi me. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Compadecei-vos de mim, ao menos vós, que sois meus amigos, pois a mão de Deus me feriu. Caríssimos irmãos, eis o apelo que hoje e durante todo o mês de novembro nos fazem as benditas almas do purgatório. Hoje precisamos nos fazer 3 perguntas. Por quem nós rezamos? Por que devemos rezar? E como podemos ajudar? Ontem nós celebramos com toda a igreja a festa de todos os felizes habitantes do céu. Hoje, a igreja, com a intuição verdadeiramente materna, coloca diante de nossos olhos, por meio do catafalco, monumento aqui presente, a lembrança de todos os nossos falecidos. De quem é esse túmulo montado no meio da igreja? É dos nossos pais, irmãos, parentes, amigos queridos, que nosso Senhor já convocou para junto de si. Portanto, é por essas pessoas que nós devemos hoje rezar de modo especial. Hoje celebramos a memória de todas aquelas almas que, embora já estejam salvas, ainda estão presas no purgatório, sofrendo uma terrível purificação de seus pecados veniais, pois no céu não pode entrar nada de impuro. Desçamos, portanto, em espírito ao purgatório, façamos hoje a nossa visita aos nossos entes queridos, meditemos sobre seu estado e seremos mais compassivos e prontos em aliviar as pobres almas que lá sofrem, e mais vigilantes em evitar cairmos nós mesmos um dia naquelas chamas devoradoras. Quantos de nossos conhecidos e pessoas amadas por nós já morreram? Companheiros de escola, amigos de infância, colegas de trabalho, companheiros, pessoas que foram companheiras em nossas dores e alegrias, que já foram arrebatadas pela morte e arrastados para a eternidade. Talvez até em nossa casa tenha aquele lugar vazio, parentes que já foram há muito ou há pouco tempo. São dessas pessoas e de uma multidão de almas que nos lembramos neste dia. Além de tudo, é necessário lembrar que quem morre na graça de Deus, mas com algum pecado venial não perdoado, ou com alguma dívida não satisfeita, não pode entrar no céu diretamente, mas terá que ficar preso no purgatório até satisfazer a justiça divina. Também sabemos que todos nós, vivos e mortos, formamos uma grande família em Deus, e por isso podemos, daqui da terra, aplacar a ira de Deus por aqueles que já não podem fazer mais nada para abreviar os seus próprios sofrimentos. É nesse sentido que São João Crisóstomo exortava os seus fiéis, dizendo: por que é que chorais pelos vossos mortos, se podeis conseguir o perdão para eles? Quantas almas já foram libertas por uma esmola dada em seu nome, ou uma oração feita em seu sufrágio? E Deus quer que socorramos os mortos justamente com esses meios. Hoje rezamos por todos os fiéis defuntos, não por aqueles que estão no céu, porque eles já não precisam mais de nossos sufrágios, muito menos por aqueles que já desceram ao inferno, pois a nossa oração não pode alcançá-los, mas sim por todas aquelas almas que estão no purgatório, porque enquanto durar a sua purificação para entrar no céu, elas sofrerão penas espantosas que nem podemos imaginar. Eles sofrem e nós podemos e devemos ajudá-los.
Por que é que nós devemos rezar? Justamente porque os mortos sofrem. Do Antigo Testamento, nós temos uma cena penosa que pode nos ajudar a entender melhor a realidade do purgatório. Um jovenzinho chamado José foi jogado pelos seus próprios irmãos num poço fundo por inveja. Depois fecharam a boca do poço com uma grande pedra para que ele não escapasse. E depois, sentados sobre aquela pedra, comiam e bebiam, sem se compadecerem da ruína do seu irmão. José, porém, no fundo do poço, chorava e soluçava naquele lugar que mal entrava ar e onde não penetrava raio algum de sol. Era um poço fundo, estreito, úmido, fétido. José soluçava, mas seus irmãos, comendo e bebendo, não escutavam seus soluços penosos. José morria aos poucos e os irmãos se divertiam. José preso e os irmãos desfrutando de liberdade. José sem pão e água, mas os seus irmãos na fartura de carne e de vinho. Comiam e bebiam. Esta triste cena, caríssimos irmãos, se repete também em nossos dias. No cárcere do purgatório está preso algum de nossos irmãos, talvez um amigo, o pai, a mãe, o esposo, a esposa, um filho, e nós quase já não lembramos mais dos nossos mortos, pelo contrário, nos divertimos enquanto eles choram e soluçam, esperando de nós, os vivos, algum socorro. Sofrem tormentos piores que a fome e a sede. Lembremos-nos de nossos irmãos, de nossos mortos, porque justamente eles sofrem. E o que é que eles sofrem? As suas penas são misteriosas, mais ou menos graves, mas sempre cruéis e terríveis. Porém, a maior das dores das almas do purgatório é a espera. Sabem que irão para o céu, isto é certo, mas não sabem quando. Precisam ainda esperar o tempo de Deus, completar a sua purificação para contemplar a face do Deus vivo. Elas sofrem porque o Senhor é justo. Com toda a razão merecem seus sofrimentos, quer porque foram nesse mundo negligentes com alguma penitência ou em satisfazer a justiça divina, quer porque pouco se preocuparam com evitar os pecados veniais e as imperfeições do dia a dia, as imperfeições voluntárias, ou também porque foram demasiado insensíveis e duras com os mortos antes delas, e pouco escrupulosas em cumprir as suas últimas vontades, em sufragá-los com as suas últimas orações, boas obras e, sobretudo, com o santo sacrifício da missa. Por tudo isso, ouve-se hoje seus gemidos, e nós poderíamos imaginar a sua voz que nos diria: ai de nós, quando terminará o nosso duro e triste cativeiro? Quem quebrará as nossas cadeias? Quem nos fará entrar na presença do Senhor, nosso soberano bem? Pois agora já não podemos fazer mais nada para nos libertarmos. Aqui nesse mundo, os nossos sofrimentos, caríssimos irmãos, podem ser minorados, aliviados pelas alegrias que de quando em quando nos visitam, pelas boas amizades, pelas criaturas, mas nada disso é possível na eternidade. As almas não podem achar consolo nas criaturas, mas como estão livres de toda a matéria, veem e entendem mais perfeitamente o sumo bem que é Deus. Por isso, sentem cada vez mais fome de Deus, sede da visão divina, e são privadas desse divino alimento. Hoje, os nossos defuntos, como que num verdadeiro sermão, nos censuram, nos dizendo: ó vós
que na terra dizeis amar-nos, filhos, parentes, amigos, vós que no momento da nossa morte manifestáveis tanta simpatia, prometendo nunca nos esquecer, onde estáis? Onde está a vossa fidelidade? Clamamos por vós e sois surdos aos nossos gemidos. Só pensais e gastais o tempo com coisas inúteis, frivolidades mundanas. Quando chegar a vossa hora de morrer, então sentireis grande remorso pelas vossas negligências. Filhos ingratos e desnaturados, já não pensais em vosso pai e em vossa mãe, mas unicamente em vossos divertimentos e em vossos prazeres, no gozo egoísta dos bens. Durante todo o ano somos esquecidos, penando e ardendo neste lugar de sofrimentos e de torturas, sem nos procurar o menor refrigério. Ah, não digais que nada nos podeis fazer. Se em nosso favor gastasseis um pouco do vosso tempo e do dinheiro, sacrificado sem proveito ao proveito e à vanglória, ao prazer e à vanglória, aliviar-nos-ieis eficazmente, orando e mandando celebrar algumas missas. Filhos queridos, irmãos e irmãs diletos, amigos sinceros, tende piedade de nós, tende compaixão deste Pai que tanto se sacrificou por vós, desta Mãe a quem destes tantos trabalhos e a quem fizeste derramar tantas lágrimas. Ouvi os nossos gemidos e o nosso choro. Ardemos em chamas escaldantes e depende de vós a nossa libertação. Meus parentes queridos, ainda vivos, que entre nós, os mortos, e vós, Deus, seja o juiz. Motivados por essas justas queixas, nos perguntamos: como podemos ajudar as almas do purgatório? No Evangelho de São João encontramos uma passagem que pode nos ajudar a entender o que a Igreja quer de nós no dia de hoje, o que a Igreja quer, o que ela intenciona ao colocar diante dos nossos olhos um monumento armado no meio da Igreja, o que ela quer ao reservar um dia especial para comemorar os nossos defuntos. Havia em Jerusalém uma piscina rodeada com 5 portas. De vez em quando descia um anjo e movimentava a água. O primeiro enfermo que conseguisse mergulhar na piscina, depois do movimento que o anjo fazia na água, ficava curado de qualquer doença, pois o toque do anjo comunicava à água um poder curativo. Por isso, ali estavam muitos enfermos esperando o movimento da água. Entre eles, havia um homem paralítico que durante 38 anos esperava a sua cura. Já meio morto pelas suas dores, com as carnes já meio corrompidas, vestes sujas, ali estava o pobre homem derramando lágrimas, soluçando amargamente para ver se tocava o coração de alguém para ajudá-lo. Para sua cura não eram necessários remédios caros, nem médicos estrangeiros, mas apenas alguém, qualquer pessoa, que o ajudasse a mergulhar na água quando o anjo movimentasse aquela água da piscina. 38 anos sem que ninguém se lembrasse dele. 38 anos à espera de ajuda. Uma multidão passava diante dele todos os dias, mas ninguém se dignava olhar para a sua dor. Certo dia Nosso Senhor passou por ali e esse desgraçado começou a chorar dizendo: Senhor, não tenho ninguém que me ajude. Caríssimos irmãos, é justamente isso que as almas do purgatório estão hoje em grande número dizendo para nós, como esse paralítico: eu não tenho ninguém que me ajude. Ninguém se lembra de mim. Ninguém eleva ao céu uma única oração por minha alma, uma Ave Maria. Quantas almas estão no purgatório esperando o mérito de uma única Ave Maria, mas continuam lá porque
porque não tem ninguém que se lembre de rezar uma Ave Maria por eles. E assim passam anos gemendo em seu cárcere de dor, e para livrá-las dos seus tormentos, para tirá-las daquele fogo impiedoso, não é necessário os grandes gastos ou coisas extraordinárias. Basta uma oração fervorosa do coração, basta uma comunhão piedosa, uma missa assistida com intenção e oferecida em seu favor. Somos todos obrigados a lembrar das almas por dever e por justiça. E quem são as almas a quem estamos mais obrigados a sufragar e que agora podem estar chorando e soluçando no purgatório? São os nossos irmãos, pais, esposos, filhos, os nossos parentes de gerações passadas. Trazei à memória aquele dia, aquela noite em que morreram, em que se afastaram de vós, deixando apenas luto e saudade no coração, e mesmo hoje, lágrimas nos olhos. Pensemos naquele quarto vazio, aquele quarto que outrora ocupavam, naquela cama em que jaziam, ainda em vida, naquela vela, na hora da agonia final, que derramava uma triste luz. Quantos desses nossos mortos que morreram, querendo nos dizer alguma coisa, mas já não conseguiam? Ou a quantos destes queríamos dizer alguma coisa, pedir o perdão, dar uma última prova de amor, mas não conseguimos. Até prometemos sempre nos lembrar deles, mas em pouco tempo os esquecemos. É por isso que a igreja se vê obrigada a cada ano, quase que esfregar na nossa cara a lembrança dos nossos mortos, para que, sem nenhuma desculpas, nos lembremos deles. Seremos nós tão ingratos que não podemos estender a mão e dar uma esmola em nome e na honra, na intenção dos nossos falecidos. Façamos, caríssimos irmãos, durante todo esse mês alguma boa obra, alguma esmola, alguma mortificação, algumas orações de sufrágio pelos nossos defuntos. Mas principalmente façamos correr sobre eles o sangue divino de Jesus pela celebração do santo sacrifício da missa em seu favor. Hoje, do purgatório, vem um apelo a cada um de nós: lembra-te de mim. Quando vamos rezar o terço, ouçamos durante todo esse mês esse lamento, esse apelo: lembra-te de mim. Ou quando alguém nos chamar para rezar, e levados pela preguiça, preferimos ficar em casa, sem nada a fazer, ou jogando conversa fora, que os nossos ouvidos ouçam assustados: lembra-te de mim. Quando o sofrimento bater à nossa porta, e logo pensarmos em fugir, lembra-te de mim. Quando o sino da igreja nos chamar para a Santa Missa, e o corpo pedir para ficar na cama, lembra-te de mim. Quando tivermos a oportunidade de praticar alguma esmola e nos vier o pensamento de dizer não, lembra-te de mim. Quando os afazeres do dia a dia nos parecer pesados demais, procuremos, justamente na intenção dos nossos falecidos, praticar aquele dever, ouvindo essa mesma voz: lembra-te de mim. Quando percebemos que temos pecados de estimação com risco de salvação, com o risco da salvação, e precisamos mudar de vida, nos esforçamos, lembrando destas tristes palavras: lembra-te de mim. Tudo podemos oferecer em sufrágio das almas dos nossos parentes e amigos. Lembremos-nos dos nossos mortos, também na esperança de que, quando chegar a nossa vez, alguém se lembre de nós. Pois rezar pelos mortos é fazer amigos no céu. Conta-se uma história piedosa a respeito de São João Evangelista. E com isso nós encerramos. Certa vez, São João, voltando para Éfeso, encontrou nas portas da cidade um enterro. Era uma senhora piedosa chamada Drusiana, convertida pela pregação do grande apóstolo,
transformada pelos ensinamentos. Quando São João viu um grupo de viúvas que a defunta havia consolado durante anos, e um grupo de pobres que tinha encontrado naquela mulher, agora defunta, uma verdadeira benfeitora, e também um grupo de órfãos que encontraram em Drusiana uma verdadeira mãe, se ajoelharam diante do apóstolo, e todas aquelas pessoas que foram beneficiadas pela vida daquela simples senhora pediam a São João que socorresse Drusiana. Transmitiam ao grande apóstolo o desejo daquela senhora piedosa, que ela não queria morrer antes de ver São João pela última vez. E São João, comovido, olhou para todos no enterro, mandou colocar o caixão no chão e disse em voz alta: Drusiana, pelo amor que tiveste pelos órfãos, pelas esmolas dadas aos pobres, pelo auxílio dado às viúvas, que meu Senhor Jesus Cristo te devolva a vida. E na mesma hora, Drusiana se levantou como se estivesse apenas dormindo. Caríssimos irmãos, também chegará para nós um dia, mais cedo ou mais tarde, em que nos levarão para o nosso próprio enterro. Nossa alma irá só, despojada de tudo, para se apresentar diante do tribunal de Cristo. Se durante nossa vida lembramos-nos das pobres almas do purgatório, estas, quando chegar a nossa vez, já habitantes do céu, se ajoelharão também diante do divino juiz e lhe dirão em nosso favor: Senhor, lembrai-vos que este nosso irmão ajudou a abreviar nosso tempo no fogo do purgatório com as suas orações, comunhões, esmolas, penitências. E Jesus não resistirá a tão piedosa súplica por nós e nos dará também a nós a vida eterna, dizendo: Vinde, benditos de meu Pai. Pois rezar pelas almas do purgatório é justamente fazer amigos no céu. O repouso eterno dai-lhe, Senhor, a luz perpétua e o resplendor, que as almas dos fiéis defuntos, pela misericórdia de Deus, descansem em paz. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.